Se você quiser ficar milionário ou multimilionário, então você precisa assistir aos próximos minutos, porque neles eu vou compartilhar quais foram as 7 etapas que eu, Amiro, segui para sair do zero até um patrimônio de R$1 milhão num prazo relativamente mais curto e muito mais curto do que a maioria das pessoas que segue aquela velha cartilha de poupar R$200, R$300 por mês. E se você não me conhece, prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou fundador do Clube do Valor, uma empresa de investimentos que cuida atualmente de mais de R$2 bilhões de patrimônio dos nossos clientes e fatura aí na casa dos 25, 30 milhões de reais por ano. E eu tô te contando isso não para te impressionar, mas sim para trazer um contexto do que eu fiz para bater meu primeiro, depois segundo, terceiro milhão, que começa tudo com o passo número 1, que é entender como é que funciona o jogo do enriquecimento, tá? Eu vou pedir pro Gleison desenhar aqui, ó, como é que funciona o jogo do enriquecimento, tá? De um lado, você tem a sua renda, a receita que você tem, sua renda ativa. Do outro lado, você tem seus gastos, né? Que é quanto sai de dinheiro todos os meses. A diferença entre renda e o gasto é o que sobra, e a ideia é que você pegue o que sobra e coloque esse dinheiro para trabalhar para ti, criando um grande patrimônio ao longo do tempo. Esse desenho é simples de entender, só que as pessoas elas interpretam ele de forma muito incorreta. Primeiro a gente tem um grupo que ama atalhos, né? Pessoas que buscam aumentar muito a renda com esquemas que vão desde apostas esportivas até o jogo do tigrinho, passando também por supostas oportunidades de investimento, né? Quem não viu uma propaganda do tipo, olha, aqui estão as criptomoedas para você transformar R$500 em mais de R$1 milhão. Bom, esquece isso, esses atalhos não existem. Agora tem um segundo grupo de pessoas que também interpreta errado, que acha que o jogo é sobre reduzir a despesa ao máximo, gastar o mínimo possível e poupar R$200, R$300 por mês, que eu já te adianto que não vai fazer ninguém bater seu primeiro ou seu próximo milhão. Então você tem que entender isso para a gente ir para a segunda etapa, ou o segundo passo, que é arrumar a casa. Sempre que eu vou gravar um vídeo aqui, eu arrumo a casa, mas eu estou falando que, ó, se esse aqui é o caminho do enriquecimento, então a sua primeira lição, ou a sua primeira missão, é fazer sobrar, nem que seja um pouco todos os meses, ou seja, o famoso gastar menos do que você ganha, o que parece muito óbvio, mas é algo que você deve levar para o resto da sua vida. Não se tornando um pão duro, um sovina, mas sim vivendo sempre um degrau abaixo da sua possibilidade, ou seja, poupando sempre 15% da sua renda para investir para o longo prazo, que eu já te adianto, não é o caminho para o enriquecimento, mas te ajuda a manter rico. Mas sim, você precisa garantir que você vai gastar menos do que ganha. E aí você pode pensar, então é para começar a investir desde cedo? E a resposta é que sim, o que me leva ao terceiro passo, terceira etapa, que é começar a investir. Só que não, tá? Não do jeito que você pensa. No início você pega o que sobra de caixa, não para investir no mercado financeiro, mas sim para investir em si mesmo. Aliás, se não te sobra, tá? R$1.000, R$2.000 ou mais por mês, você nem deveria pensar em investir no mercado financeiro. Olha aqui, o Ramiro, cofundador de uma empresa que ajuda investidores, eu ganho quando as pessoas investem no mercado financeiro. Então, se eu estou te falando isso, é porque eu quero ter o melhor. Já esquece investir no mercado financeiro e você poupa muito pouco dinheiro. Por que você precisa investir muito em si mesmo? Porque se você viu o desenho que a gente fez aqui e entendeu que esse é o jogo do dinheiro, eu quero que você entenda agora que a melhor forma de ganhar esse jogo não é nem investir R$100 por mês, nem viver que nem um pão duro. É aumentar a sua renda. E como é que você aumenta a sua renda? Você aumenta a sua renda quando você consegue gerar mais valor, né, um valor maior para mais pessoas, né? Quando você consegue ter a capacidade de resolver um problema que várias pessoas têm ou de resolver um problema muito grande. E como é que você faz isso? Você faz isso se tornando um excelente profissional na sua área. Antes de fundar o Clube do Valor, eu era, modéstia à parte, um excelente analista de investimento. Eu me dedicava de corpo e alma, eu aprendia o máximo sobre aquilo porque eu sabia que as pessoas, na média, têm essa dor, né? Tem muita gente com essa dor de não saber como investir, não saber quais ativos comprar e quando vender. E eu investi muito em mim mesmo para desenvolver essa habilidade. Vou pegar um exemplo, tá? Livros aqui que eu comprei e li há 10 anos, quando eu estava começando no mercado financeiro. Um deles aqui, ó, se chama Quantitative Value, né? Valor quantitativo. Esse livro aqui é um livro sobre seleção de ações com base numa metodologia até então desconhecida no Brasil, porque ninguém falava sobre ela. Eu, Ramiro, li todo esse livro, li outros livros desse autor, como por exemplo o Do It Yourself Financial Advisor, esse livrinho aqui, e li, assim, mais de uma centena de livros sobre finanças e investimentos que me custavam na época, tipo, $70, $50, $30. Coloca aí $1 a R$3, que acho que era o da época, e você vê que cada livro desse me custava entre R$100 e R$200. E o conhecimento que eu tive com eles me ajudou muito a desenvolver as habilidades
necessárias para eu resolver um problema muito grande para muitas pessoas e, consequentemente, aumentar a minha renda. Então, você investe em si mesmo comprando livros, fazendo cursos, participando de treinamentos, mentoria, consultoria, não importa o como, você tem que investir em si mesmo. E aqui eu quero trazer um insight, que é que nada ensina mais do que você executar aquilo que você está aprendendo. Essa ideia não é original minha, um monte de gente fala sobre isso. Eu quero fazer um adendo, tá? Não adianta também nada sair fazendo as coisas, sair implementando as ideias, se você não for refletir sobre aquilo que você está fazendo, né? Como assim? Vou pegar um exemplo do início do Clube do Valor, quando a gente fazia uma série de experimentos. Então, pegar aqui, ó, um experimento 1, tráfego, página de vendas da consultoria, um pop-up direto para a página de vendas. Então, o que eu estava fazendo aqui? Estava fazendo testes de coisas que eu ia aprendendo sobre marketing para conseguir vender mais consultorias, né? Isso aqui é de 2017. Então aqui eu mensurei na época, o resultado durante 3 semanas, na terceira semana eu consegui fazer 2 vendas e aí estava ali todo o passo a passo do experimento e o que a gente fez aí para gerar resultado. E a gente seguia fazendo testes todas as semanas, né? Fazendo coisas e refletindo sobre essas coisas. Aqui você já tem uma empresa, uma forma de aprender com a execução é colhendo feedback dos seus clientes, ou se você trabalha numa empresa, é um executivo, é colhendo feedbacks dos seus líderes. Peça feedback para os líderes, se acostuma a ouvir críticas, sugestões, algo que a gente faz também desde o início. Tem um exemplo, tá? De uma planilha em 2018 em que a gente centralizava sugestões e reclamações da audiência para que a gente pudesse melhorar os nossos serviços. E é claro que você não tem que pegar cada uma dessas sugestões, cada uma dessa reclamação e ouvir ao pé da letra. Nem sempre o cliente tem razão, mas reflita sobre isso que você vai se tornando um profissional melhor, um profissional mais valioso. E aí quando você se acostumar a investir em si mesmo, o que você tem que fazer é seguir aqui a 4ª etapa ou o 4º passo, que é combinar pelo menos 3 competências. O motivo para você investir em si mesmo é desenvolver uma habilidade de resolver um problema grande ou um problema que muitas pessoas têm. Só que não adianta você apenas resolver um problema, como lá atrás eu aprendi a resolver o problema de investimento. Você tem que saber vender isso muito bem. Naval Ravikant já disse, né? Aprenda a vender, aprenda a construir. Se você conseguir fazer os dois, ninguém vai te parar. E foi com base nisso que eu desenvolvi o que eu chamo de estratégia da competência combinada, que basicamente diz que você tem que estudar para ser um dos 20% melhores da área em 3 áreas diferentes. Primeiro, em alguma área técnica, no meu caso aqui foi investimento. Segundo, em marketing. Terceiro, em vendas. E a partir do momento que você é muito bom nessas 3 coisas, você se torna uma pessoa única, ou se você levar essa filosofia para sua empresa se torna única, você se torna um profissional valioso ou cria uma empresa valiosa. E a partir daí você vai ver o dinheiro começar a entrar, você vai começar a ganhar muito mais dinheiro, vai puxar a barra da receita lá para cima. Porém, isso só vai ser verdade se além de você combinar competência, né, que é o que eu chamo de estratégia da competência combinada, você também desenvolver essas 3 características, que são clareza, coragem e consistência. Bom, clareza é sobre a capacidade que você deve ter de resolver um problema latente de muitas pessoas. Eu já falei sobre isso, não vou falar mais para não deixar esse vídeo maçante. Agora não adianta clareza sem coragem. E o que é coragem? Coragem é você seguir as suas convicções, é você saber dizer não e é você não ter medo de ser julgado, tá? Que é uma coisa louca, mas as pessoas morrem de medo de serem julgadas. Na semana passada estava num casamento de um amigo meu e uma convidada dele me reconheceu pelo trabalho que eu faço no Clube do Valor, que é algo que eu tenho a felicidade de ver acontecer na minha vida a cada 1 ou 2 semanas. Nós trocou uma ideia, tirou uma foto e tal, dei uma tietada. E aí meus amigos ficaram muito impressionados com aquilo. E para os meus amigos, né, da época do colégio, aquele moleque lá que só fazia merda. Mas aí vieram me perguntar, né, quanto tempo eu estava produzindo conteúdo, quantos vídeos eu postava por semana, enfim, se mostraram interessados em entender melhor o meu trabalho, fizeram várias perguntas e uma hora eu inverti a lógica. E eu passei a fazer perguntas para ele e a primeira foi, cara, por que vocês não fazem conteúdo sobre a área de vocês? Um desses meus amigos era advogado, eu falei, cara, por que tu não faz conteúdo sobre direito tributário, que é a área dele? E aí a resposta de todos foi por medo de ser julgado. Não era nem por medo de ser julgado porque eles não conheciam, né, pelos haters que apareceriam e vão aparecer para todo mundo que produz conteúdo, e sim o medo de ser julgado porque eles conheciam. Falaram, pô, o que as pessoas vão pensar? Vou parecer mais um blogueirinho e tal. E é verdade, né, no início é isso que as pessoas vão pensar, mas dane-se. A única pessoa que você tem que impressionar na sua vida é você mesmo no futuro. Para isso é necessário coragem, só que além de clareza, saber o que fazer, além de coragem, que é fazer o que precisa ser feito, você também precisa de consistência, que é fazer o que precisa ser feito por bastante tempo. Quer um exemplo? Então te liga só no Analytics do canal do Clube do Valor no YouTube. Então, desci para baixo, comecei para os vídeos antigos, e o que a gente tem aqui, cara, são basicamente
1.358 vídeos gravados. E não, o canal não começou a dar certo na primeira semana, nem no primeiro mês, nem no primeiro trimestre. Mas ainda assim eu continuava publicando. E da mesma lógica, é isso que a gente faz desde o início do Clube do Valor. A gente faz trabalho de marketing para gerar lead, um trabalho comercial para qualificar o lead e vender para esse lead, um trabalho de entrega de produto, atender bem esse lead que agora virou cliente. A gente repete essa lógica desde o início do clube. E a consciência é muito difícil porque nisso você não vai ver os resultados. Cara, a gente fechou nosso segundo ano de trabalho com menos de 20 milhões de patrimônio sob gestão. Pra você ter uma ideia, nesta semana em que eu tô gravando esse vídeo, a gente captou cerca de 30 milhões de patrimônio. Então hoje, em uma semana, a gente faz o que a gente fazia em 2 anos antigamente. A gente só faz isso porque a gente foi consistente em seguir fazendo o que precisava ser feito. Para a melhor forma de desenvolver essas 3 características é uma que eu explico nesse vídeo aqui, que é um conselho honesto que eu gostaria de ter recebido muito antes, quando eu era muito mais pobre. Aperta aqui para assistir ele, mas num grande spoiler, esse é o conselho de que, cara, sua vida é curta, ela é finita, você vai morrer, assim como eu, assim como todo mundo, e vale muito mais a pena fazer algo significativo, deixar um legado legal, do que viver a vida no piloto automático. Ou seja, para mim vale muito mais a pena estar aqui gravando esse vídeo para esse canal pequeno que está começando, do que eu estar aqui atrás, sentado no sofá assistindo uma série no Netflix. Bom, esse é o 5º passo. O 6º passo, a 6ª etapa, é você reinvestir em crescimento. Esse aqui é um dos grandes segredos. Que fique claro, a equipe falou para botar no thumbnail, né, para enriquecer em 2024, para enriquecer nesse ano. Eu acho que isso é bem improvável. Só que seguindo esses passos, no ano de 2017, por exemplo, o clube que estava no seu primeiro ano completo de operação faturou 400 mil reais. Começou ali com 15 mil por mês no primeiro trimestre, no segundo foi mais de 20 mil por mês, no terceiro foi mais de 40 mil por mês e no quarto a gente até faturou exatamente igual ao terceiro. A receita líquida foi 393 mil reais. Para um lucro líquido de 98 mil reais, eu poderia muito bem ter embolsado. Só que não foi o que eu fiz e pelo contrário, tá? Nessa época meu salário era 0 e a distribuição de lucros era 0 porque, é claro, eu tinha me preparado antes, os anos que eu estava no mercado financeiro, tinha juntado um bom dinheiro, estava pronto para passar anos no zero, né, gastando patrimônio para sobreviver, mas eu precisava reinvestir porque eu queria crescer mais rápido, fazer a empresa ter um impacto maior mais rápido. E foi assim que em 2018 a gente faturou 5 milhões de reais e ainda assim a gente reinvestiu tudo, só que aí eu passei a ter um salário. E em 2019 a gente faturou 7 milhões de reais, que foi aí que eu tive a primeira porrada de distribuição de dividendos. Aí que eu bati meu primeiro milhão com 26 anos. Mas foi seguindo esse processo, reinvestindo, fazendo a roda girar. E aí você pode pensar, mas Ramiro, e se der errado? Né? Se as coisas dessem errado no ano de 2018 e de 2019 para ti, tu ia perder aqueles 100 mil que tu teria feito pro teu bolso em 2017? A resposta é sim, aquele dinheiro eu teria perdido. Mas olha só que louco, tá? Todo esse processo, né, buscando ter mais, né, ter um patrimônio maior, ser milionário, multimilionário, eu passei a ter que fazer mais, desenvolver mais conhecimento, mais competência, características melhores, e isso me fez ser mais. E me fez desenvolver uma série de habilidades, características, clareza mental, que com certeza eu te garanto, me dá a capacidade de saber que, cara, se der tudo errado, eu conseguiria criar algo do zero e ter uma renda muito boa. Hoje a gente tem mais de 2 bilhões de patrimônio sob nosso cuidado. Se, sei lá, caísse um meteoro aqui, acabasse com o Clube do Valor, cara, acho que rapidamente eu conseguiria criar uma base de 100 milhões de reais para eu cuidar pessoalmente. E só isso me faria ter uma renda de mais de 1 milhão por ano, que tá muito bom. Ou, sei lá, acabasse o mercado financeiro, acabasse o Brasil. Cara, a habilidade que eu tive em desenvolver competências, em construir uma empresa, emprega mais de 120 pessoas, todas as experiências que eu tive, com certeza me garantiriam conseguir ter uma renda boa. Eu garanto que tem muita empresa que pagaria muito caro para que eu desse uma consultoria de, sei lá, marketing, vendas, produto. Então essas 6 primeiras etapas, elas são muito importantes porque elas vão te fazer ser um profissional único, um profissional muito valioso, que vai ser alguém melhor, que vai garantir ter a capacidade de ter uma renda muito boa em diferentes cenários. E aí que entra o 7º e último passo, que é a preservar e multiplicar o seu patrimônio no mercado financeiro, porque, é claro, dentro das aleatoriedades da vida pode acontecer algo com a minha saúde, pode acontecer algo que me torne incapaz de trabalhar, e aí eu tenho que estar bem cuidado, tenho que garantir que se eu não conseguir mais gerar renda ativa, eu vou conseguir viver bem de renda passiva. Por isso que investir bem é óbvio que é muito importante, né? Formar uma carteira de alguns milhões de reais vai te dar uma tranquilidade pelo resto da tua vida, vai conseguir garantir que você vai criar teus filhos muito bem, dá para eles as melhores oportunidades de educação, de ensino. Por isso que, seguidas essas 6 etapas, a 7ª é preservar e multiplicar esse patrimônio no mercado financeiro. É o que a gente faz no Clube do Valor, não é o propósito desse canal. Se você quiser saber mais como a gente consegue te ajudar, manda um e-mail para alô@clubedovalor.com.br. Fala, ó, assisti o vídeo no canal Ramiro Gomes Ferreira, tenho um patrimônio milionário, quero saber como investir melhor. Beleza? Falando em patrimônio milionário, esse vídeo aqui é um vídeo muito legal em que eu conto sobre 21 hábitos que me fizeram milionário aos 26 anos. E aqui eu vou deixar o vídeo que eu falo sobre um conselho brutalmente honesto que eu gostaria de ter recebido muito antes. Era isso, um grande abraço e até mais.